Olá, meu nome é Ingrid Osternack, eu sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas trazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. A Vivência do Ilustrador é um programa que eu criei onde você não só aprende a ilustrar para livros infantis, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e no final ainda recebe 20 exemplares impressos com a sua ilustração publicada. Se você deseja participar, tem um link aqui abaixo do vídeo na descrição. E hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Samantha Soares, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é sobre o espaço para o texto. Quando a gente faz um livro infantil, nem sempre tem uma pré-diagramação. Muitas vezes é até o ilustrador que acaba definindo onde o texto vai. Mas aqui, como nós estamos trabalhando num livro coletivo, a gente tenta manter um padrão para o local do texto. Por isso, os alunos me enviam seu texto e ele é inserido no local onde vai a diagramação. Assim. E aí, quando os alunos recebem esse layout, eles fazem um esboço considerando esse texto. No caso do esboço da Samantha, a ilustração acabou ficando bem embaixo do texto. Quando isso acontece, às vezes é possível mudar a posição do texto para acomodar a ilustração. Mas aqui, devido à própria estrutura do texto, vai ficar bem difícil acomodar ele em outro lugar. Então, a minha sugestão para Samantha é tentar mudar um pouco essa composição. Se essa composição for mantida, a gente teria que colocar uma caixa transparente aqui embaixo ou até mesmo reduzir a ilustração para colocar o texto na página. Só que se a gente reduzir, olha como ela vai ficar. Ela fica uma gracinha aqui, mas vai faltar coisa nesse espaço aqui. Outra coisa que poderia ser feito é inverter ela, mas mesmo assim as flores vão ficar aqui embaixo. Ou poderia inverter e diminuir, mas mesmo assim aqui, ó, parece que vai faltar alguma coisa. Mas é uma opção que ela tem de talvez acrescentar mais alguma coisa aqui. Talvez umas flores maiores, aqui mais altas. Vamos voltar à composição inicial. O importante, na minha opinião, é que a ilustração valorize o máximo a página da Samantha no livro, tanto o texto dela quanto a ilustração. A segunda coisa que eu sempre falo é que o esboço esteja no formato correto e nítido. Porque, como eu já mencionei, o objetivo da vivência é aprender na prática. Então, eu sempre peço que o aluno siga essas orientações de mandar no formato solicitado, que foi o que aconteceu aqui, a Samantha mandou direitinho, e também a gente consegue visualizar muito bem o que ela tem em mente no esboço. A gente sabe exatamente o que vai receber depois que tiver finalizada a ilustração. Sobre os personagens, a Caracoleta tá uma graça. Eu vou até tirar aqui o texto para a gente poder visualizar melhor. Tá muito fofa. Ela poderia inserir algum padrão aqui para deixá-la mais personalizada. Claro que isso não é obrigatório, é só uma sugestão. É uma pena que ela tenha ficado escondida pelo texto. Aqui, como eu disse, a gente teria algumas soluções, como reduzir ou inverter, modificar, mas eu acho que a gente não tem que achar uma solução qualquer. Temos que achar a melhor solução para que ela atinja todo o seu potencial dentro do livro. Quanto ao cenário, também tá uma gracinha, mas eu acho que seria mais interessante ter um conjunto maior de elementos. Por exemplo, essa flor é diferente dessa, que é diferente dessa, que é ligeiramente diferente dessa. Essa aqui, porém, as folhas estão parecidas com essa aqui. Já nessas duas, elas estão muito diferentes. Então, para que tenha um pouco mais de harmonia, eu sugiro que ela acrescente alguns elementos que tenham alguma coisa mais similar entre eles. Ela pode até acrescentar mais alguma coisa aqui embaixo também, para que quando a gente olhe, a gente veja um conjunto que esteja relacionado entre si. Como eu falo lá no curso, na parte de Gestalt, sobre similaridades, acredito que quando tem algo em comum, traz mais harmonia para o desenho. Então, minha sugestão é que ela acrescente outras flores, talvez menores, aqui talvez ao fundo, ou para cá, talvez atrás da outra, mas que fiquem atrás desse morrinho aqui, para que tenha mais de uma da mesma espécie, talvez duas dessas, três dessas, isso fica a critério dela.
faz parte da composição e da criatividade do próprio ilustrador isso, mas acho que traria um pouquinho mais de harmonia. Isso também daria mais profundidade à cena. Aqui nesse espaço em branco, eu acho que ela poderia colocar algum elemento, uma textura, um padrão, alguma coisa que atraísse mais o olhar do leitor. Como no texto ela fala em brotinhos, talvez colocar alguns brotinhos na ilustração fosse interessante, e ela pode usar esse espaço em branco na parte inferior da ilustração. E também ela poderia inserir mais alguns animais, porque na primeira estrofe aqui ela comenta que as abelhas voam tão rápido, as borboletas com suas belas asas bailam. De qualquer forma, a ilustração está uma fofura e eu acho que com alguns ajustes ela vai ficar perfeita. Eu quero agradecer a Samantha por ter enviado, quero agradecer a você que está assistindo, eu espero que você tenha curtido meus comentários. Se gostou, dá um joinha e me siga no meu canal. Uma ilustrada semana e até mais!